hoje o nosso bate-papo vai ser sobre celebração de casamentos, que é um assunto que muita gente, eu acho que tem dúvida e não conhece, né? E primeiro eu queria que tu te apresentasse, Rodrigo, assim, rapidamente. Bom, meu nome é Rodrigo Araújo, eu sou celebrante de casamentos. Eu desenvolvo celebrações personalizadas, de acordo com os sonhos, com as expectativas do casal. Então, o meu objetivo é promover uma celebração que faça sentido para o casal. Meu objetivo enquanto celebrante de casamentos. Em cima disso, a gente trilha essa ideia. Sim. Quanto tempo tu trabalha como celebrante? 1 ano e meio. Vai fazer 2 anos agora. Faz pouco tempo. Né? O que tu fazia antes? Eu brinco que eu tive uma carreira meteórica. Que bom, né? As coisas aconteceram muito mais rápido do que eu imaginava, né? Eu tinha um Às vezes é pra ser, né? Um projeto e eu me encontrei tanto fazendo isso que eu acho que o universo respondeu e as coisas fluíram muito rapidamente. Né? O que tu fazia antes? Então, né? É algo que na maioria das vezes eu nem entro no mérito. Mas antes de trabalhar como celebrante, eu trabalhava na Arena do Grêmio. Eu fazia o tour da Arena do Grêmio. O Arena do Grêmio Tour, já ouviu falar? Já ouvi falar, não fiz, mas já ouvi falar. Sim, então eu fui convidado para ajudar a estruturar o roteiro, o discurso, e então fiquei 3 anos lá, desde a inauguração desse produto da Arena, que eu ajudei a estruturar, junto com a Harrison, junto com a equipe, e guiava as pessoas pelo estádio, mostrava o estádio para elas, e treinava também os guias que iam chegando, então era isso que eu fazia. Por isso tu tem facilidade para falar e tudo mais, que legal. Inclusive. E como é que tu entrou nesse mundo, então? Alguém pediu para tu celebrar um casamento? Alguém pediu para mim celebrar um casamento. Óbvio. Então, alguém pediu para mim celebrar um casamento. Então, como eu acredito que nada é por acaso também, né? Nessa vida, eu sou estudante e também instrutor de filosofia. E um casal de amigos foi casar. Eles são músicos e quem ia fazer a celebração do casamento ia ser uma professora nossa, uma professora comum. E essa professora passou mal 2 dias antes do evento, baixou o hospital e não ia ter como fazer a celebração. E esse casal de amigos me perguntou: Rodrigo, tu é o único que a gente conhece que seria capaz, que teria condições de tapar esse furo, digamos assim. E eu disse, claro, o que eu tenho que fazer? E aí eles me explicaram mais ou menos como ia ser a condução do casamento. Foi lá no sítio da Figueira, na Zona Sul. Sim, conheço. E então em 24 horas eu desenvolvi uma celebração inspirada no que eles tinham me passado, compus um texto e apresentei isso lá, né? Fiz a celebração do casamento. E, segundo eles, foi muito bonita. E aí, o que foi descobrir? Eu nem sabia da existência dessa profissão, Jaque. Eu nem sabia fazer Sim, imagina. Que existia a profissão de celebrante de casamentos. Só que eles são músicos. Ele, o Márcio Seconello, é violinista da OSPA e tem um grupo de músicos que toca em casamentos. E então, depois que eu fiz a celebração, todo mundo gostou e perguntou se eu trabalhava com isso. Os próprios cerimonialistas vieram perguntar para mim. Eu nem sabia que tinha essa profissão. E ele veio falar comigo: olha, Rodrigo, o que tu fez foi o papel de um celebrante. Né? E tu traz uma nova ideia, uma nova... tem algo diferente no que tu faz. Pensa com carinho. E daí eu, não, beleza, mas eu trabalhava. Não dei muita atenção. Só que o que aconteceu? As coisas mudam, né? Tem nada... A única constante na natureza é a mudança, né? Já dizia Heráclito. E aí eu fui demitido da Arena. Meio que do dia pra noite, assim, trocou a direção lá da... Às vezes é a melhor coisa, né? Da Porto Alegre, lá. E os caras me chamaram no pátio do estádio lá, na esplanada. Olha, Rodrigo, muito obrigado. Foi muito bom enquanto durou. E aí fui demitido, meio que sem mais nem menos, assim. Ai. E eu disse, agora o que eu vou fazer? E daí nessa semana de
de transição, a gente já era colega, né? A gente se via com frequência. Ele me larga um pendrive com o vídeo do casamento e as fotos do casamento. E diz, Rodrigo, anuncia aqui, faz isso, que, cara, pensa com carinho nisso. Então ele me largou com um portfólio iniciado. Com vídeos e fotos. Então eu comecei a estudar o mercado, entender como seria a melhor forma de me inserir no mercado, e cá estou. Então foi assim que eu entrei. Né? Que legal a tua história, muito legal. Muito legal. Mas agora tu falando a tua origem, tu falando a tua formação, né, que tu estuda filosofia, eu comecei a entender por que é diferente a tua celebração. Porque eu também, eu já fui muito casamento, né? Trabalhando e tudo mais. Não sei se tem seguidor teu aqui, se tiver e se entrar. Eu sou fotógrafa, né, de casamentos e eventos em geral e tudo mais. E conheci o Rodrigo em um desses casamentos que eu fotografei. E de fato, o teu trabalho é diferenciado mesmo, né? E eu elenquei aqui algumas perguntinhas para guiar nosso bate-papo. Então, assim, tu já falou por que tu começou. Foi meio que tu foi começado, né? Tu não começou, tu foi começado, né? E eu acho que é muito legal isso, porque tu viu que tinha uma oportunidade ali e foi uma coisa que eu imagino tu ter gostado de fazer também, porque se tu tivesse odiado, tu não teria investido nisso, né? Porque a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Fotografar evento. E o teu trabalho, que tem a ver muito com personalizar para as pessoas, né? Tu não consegue fazer se tu não gosta, se tu não rola, não consegue fazer muito tempo, né? Então, quantos casamentos tu já celebrou nesse tempo, tu sabe? Tu contabilizou? Eu até tenho anotado isso, porque eu vou... Fiquei curiosa de saber quantos tu sabia. Olha, eu vou te ser preciso nessa resposta. Me diz aí. Porque tem muitos casamentos agendados, mas os casamentos feitos, estamos em 54 casamentos. Olha aí, que legal, em 1 ano e meio, mais ou menos, que bacana. 54 casamentos. E me diz assim, como é que tu faz para construir o texto? Bom, como existem estilos de abordagem do celebrante em relação aos noivos, né? Existem diferentes formas de approach, né? Existem celebrantes que mandam questionários, que fazem perguntas bem objetivas, assim, para saber um pouco mais da vida dos noivos. Eu não trabalho assim. Eu, quando me reúno com os noivos, eu pego meu caderninho, sem pauta, chega o dia da reunião, que às vezes não é na primeira reunião, porque a primeira reunião eu apresento meu trabalho, explico para eles, tiro dúvidas. Então, quando nós sentamos para descobrir quem são eles, como é a história deles, eu digo, bom, se vocês fossem contar a história de vocês começariam por onde? E aí eles vão falando. E deixa eles falarem. Deixa eles falar e eu vou anotando. Eu tenho uma técnica de mapas mentais. Eu tô de mudança, Jaque. Tu não tá vendo que tá atrás do celular. Mas tá não tem problema, você também não tá vendo o meu. Tá o caos. Tipo, isso daqui, tá aqui atrás, é uma prateleira que tá aqui, porque aqui em cima vai uns livros. Então tá tudo. Então eu poderia te mostrar. Chegando. Me mudei faz pouquinho, tô nessa função. Não vou achar meu caderno, mas eu crio mapas mentais. Vou fazendo uma linha que são gatilhos de memória com as coisas mais importantes, vou fazendo já associações. Então eu crio um caminho que faz com que depois, quando eu for escrever a história dos noivos, aquilo me lembra. Sim. Me lembra daquele dia, me lembra daquele momento, desses pontos mais importantes. Eu não costumo fazer uma retrospectiva da história do casal. Isso é só sobre o discurso. E a retrospectiva também é um estilo, né? O João e a Maria se conheceram naquela linda tarde de sol, de primavera, parque e tal. Então, seus olhares. E depois disso, saíram para jantar. Na sequência, foi um grande... Eu não costumo trabalhar assim, né? Essa narrativa linear da história. Eu sempre procuro explorar o sentido mais profundo da história.
extrair dali símbolos, lições, quais foram os valores, quais são os ensinamentos que estão contidos ali, que às vezes nem os próprios noivos se dão conta. Que a história deles está tão carregada de lições, de ensinamentos, de valores. Então é isso que eu procuro trazer e explorar nos discursos, que são únicos, né? E aí vem toda a ideia do artesanal que eu tinha comentado contigo, porque como são processos artesanais, são peças únicas, cada discurso é uma peça única. E eu presenteio os noivos depois com esse discurso, porque ele é intransferível. Claro. Né? Eu não dá para usar de novo, porque eu faço cada um especialmente para eles. Então, às vezes eu peço fotos para os noivos, fazer uma massa ali, né? Fotos deles. Me mandem umas 3, 4 fotos de vocês juntos, porque eu gosto de escrever e às vezes eu vou lá dar uma olhada para eles, olho para fotos e tento captar algo, porque é uma experiência íntima, mas nós temos pouco tempo. Então tu tem que ter muita sensibilidade, sabe? Tem que ter um ajuste muito fino e chegar onde se quer chegar. E como tu vai conduzir o diálogo com eles é fundamental. Sabe? Então, saber fazer as perguntas certas, saber fazer as perguntas na hora certa, é fundamental para que eles abram para ti coisas que realmente são relevantes. Porque imagina, eles estão conversando com alguém que eles estão vendo ali pela primeira, segunda vez e vão contar de alguma forma intimidades, coisas que não são corriqueiras. Coisas que eles não saem com... que se eles contaram, foi para pouquíssimas pessoas. E eles têm que te contar aquilo. Então, conseguir deixar eles à vontade e gerar um vínculo de confiança para que eles abram isso que vai fazer a diferença é fundamental. Sim. E aí tu falou assim, pouco tempo. Daí eu te perguntar, mais ou menos quanto tempo antes do casamento os casais costumam te contratar? Tem uma média? Olha, tem de tudo. Tem de tudo. Né? Existem casais que com mais de ano de antecedência já fecham o contrato, reservam a data, que é para não correr risco de perder. Né? Porque eles querem fazer naquela data, então reserva a data, e que é o que eu sempre recomendo. Porque os bons profissionais, eles são concorridos. Né? Depois, se tu não mas eu queria muito fazer com tal profissional. Bom, então, garante isso. Garante isso. Mas eu diria que em torno de 8 a 10 meses, aproximadamente. Né? Que nem hoje os orçamentos estão voltando, né? Finalmente. Que bom! Hoje eu recebi um orçamento para junho do ano que vem. Ou seja, é alguém que faz questão. Sim. Sabe? Provavelmente alguém que te acompanha, alguém que foi em algum casamento, né? Que viu, porque eu acho que daí surge muito cliente, né? Porque quando tu vê uma pessoa e tu te toca pelo que ela falou, pela forma como ela falou, assim, eu acho que faz toda a diferença. Mas aí, assim, há 8 a 10 meses, né? Eu também falo, no meu caso, fotografia também. Tem a data, já procura o fotógrafo. Eu já sempre digo isso, né? Quanto antes, melhor. Mas para tu fazer... Eu já te perguntei isso uma vez em um evento a gente estava almoçando junto ou jantando junto, não me lembro, na hora de comer, lá que eu parei. Isso. E eu fiquei te perguntando coisas, porque eu sou jornalista, né? Então eu conheço as pessoas e fico perguntando sobre o trabalho delas. É normal para mim. Mas eu vou te perguntar para o pessoal... eu vou te perguntar para o pessoal saber qual é a antecedência que tu faz esse texto. Quando que tu tem essa conversa com o casal, essa conversa que é o briefing, digamos assim, e quando que tu faz o texto do casamento? Por mais que os contratos sejam feitos com bastante antecedência, a reunião da história do casal, eu sempre peço para que seja mais próximo, 2 meses antes da data, sabe? Porque senão fica muito distante. Né? E existem outros textos a serem escritos naquela sequência. Então, vou pegar o relato deles, vou escrever vários discursos e depois, quando eu for escrever o deles, aquela lembrança, ela enfraquece, não tem como. Claro, porque tu deixa para escrever perto da data, né? Para estar no calor ali do momento. Então, eu costumo escrever os textos mais próximos da data, 2 semanas antes, sabe?
porque tu precisa estar imbuído do espírito daquela celebração. Eu já tentei escrever com mais antecedência, mas é uma composição, Jaque. É uma composição, é uma obra, é uma arte. Entende? É orgânico, né? A coisa não é engessada, assim, né? Não é uma fórmula, né? Então, eu tenho muito a ideia da arte no meu trabalho, né? Um trabalho porque eu considero que cada celebração é uma peça, sabe? Cada celebração é uma obra. E tu vai encontrando as melhores formas de executar isso. Então não é qualquer hora, não é de qualquer jeito. Às vezes não é nem quando eu quero. Às vezes eu sento escrever tem disso. Às vezes eu sento para escrever e tenho que sair. Saio, dou uma volta, vou no mercado, né? Espaireço. Volta de novo. Louça, dou uma arrumada, e depois eu volto e a coisa flui. Mas eu tenho meus rituais para me escrever. Eu tenho que organizar as coisas. Por exemplo, compor o texto no estado que está minha casa hoje ia ser muito desafiador. Então tu te mudou na hora certa. Verdade. Porque, né, tá tudo parado, né? Não pode ter evento e tal, né? Depois eu vou te perguntar sobre isso. Mas aí, assim, dentro dessa tua composição do texto, que é para cada casal e tudo mais, tu já recebeu algum pedido específico? Na cerimônia tem que ter tal coisa, na celebração. Um pedido inusitado, sei lá. Ou um ritual muito diferente, uma coisa assim. Já recebi alguns. Na Lovit eu fiz a celebração, por exemplo, a noiva era luterana e o noivo era judeu. E eles fizeram questão de fazer uma celebração que comungasse as duas religiões. Sim. Então teve um Pai Nosso conduzido pelo pai da noiva, que, se eu não me engano, era pastor da igreja dela. E no final da celebração teve a quebra do copo, que é um ritual judaico. Sim. Né? Então, e poder conduzir isso de uma forma que as coisas não fiquem espetadas na celebração, sabe? Que as coisas não fiquem encaixadas separadas. Ou encaixadas à força ali, sabe? As coisas estruturar o roteiro da celebração para que esses momentos fiquem harmônicos com o contexto foi o desafio dessa celebração. Teve um rito, um casal que pediu para fazer um rito que envolvesse pirâmides. A Joana Gabi é suspeita porque ela é uma grande amiga minha. Teus clientes, teus fãs estão entrando aí. É uma amigona mesmo, uma amigona. E vem a Joana. E eles pediram para que fizesse uma celebração que envolvesse pirâmides, porque eles eram apaixonados por pirâmides e pedras. Né? Pedras das mais diversas, assim. E aí eu criei uma celebração específica para eles. Sim. Né? Porque dentro da filosofia a gente também estuda o simbolismo dos minerais, o próprio simbolismo da pirâmide, que é muito rico. Então eu criei uma celebração onde as pedras eram colocadas dentro da pirâmide, né? E cada pedra com o seu simbolismo, como se as pedras fossem estruturando a base daquela relação que convergiria para o alto, né? Onde cada um ia colocar... Nossa, que show! Eles devem ter amado, né? Porque eu gosto de pedra e de pirâmide. Te vira, tipo assim. Porque a missão deles era conseguir uma pirâmide que eles conseguissem colocar as pedras dentro. Então eles mandaram fazer uma pirâmide de acrílico. Abria e aí ia colocando. Claro, pra ficar com eles depois, né? Exatamente. Ficou mais ou menos a ideia do Rito das Areias. Eu lembrei agora do Rito das Areias. Só que com a pirâmide de pedras, né? Sim. Aliás, qual é o rito que é mais pedido? É o das areias? Não. Pra mim, não. Na verdade, quando eu entrei no ramo das... Vamos falar de ritos agora?
Pode ser? Pode ser. Pode ser. Nossa conversa também é orgânica, ela vai se moldando. Vai tomando forma. Porque Isso. quando eu fui pesquisar o mercado das celebrações, o rito das areias era o rito mais comum e muitos celebrantes faziam só esse. Né? Como se não houvesse. Havia também o rito do vinho, das velas, mas eu percebia que muitos celebrantes, os vídeos que eu assistia, enfim, eles nem sabiam direito o que estavam fazendo. Sabe? Era mais, com perdão do termo, assim, o rito era quase que uma encheção de linguiça ali, porque eles não sabiam muito mais. Uma reprodução. Não, sabe tipo, assim? Eu já vi. Vamos fazer eu já algo. vi casamentos assim. Que parece assim, tava fazendo só. Mas tu não sentia que tinha um significado, né? Parece que a pessoa não sabia e a gente acabava não sabendo também. Bem o que tu falou mesmo. Isso é um problema. Isso, quando a gente compromete a profundidade da celebração, ela perde o caráter de celebração e vira protocolo. E aí já não tem o espírito. O espírito vai embora. Porque para o espírito ficar, tu precisa da forma. Se tu banaliza a forma, a essência desprende. Exato. Então, o rito eu peguei o rito da areia e eu fiz uma adaptação. Na verdade, adaptei a linguagem. Porque sempre me chamou muita atenção os elementos da natureza. Terra, água, ar e fogo. Eu disse, bom, o rito das areias é o rito de terra. Então, vamos resgatar a ideia desse elemento terra. Então, sempre que eu conduzo o rito das areias, eu resgato as ideias simbólicas desse elemento, que é a terra. E aí eu descobri o rito das águas, que é o rito de água e sal, que era botar água no recipiente, sal grosso e lavar as alianças. Só que faltava algo nesse rito, né? Porque parecia algo, sei lá, banho de sal grosso, sabe? Sim. Era literalmente dar banho de sal grosso nas alianças. E tá faltando algo. Eu tinha uma concha muito bonita, que ela me acompanhava há muito tempo. Eu tenho uma coleção de conchas. E eu tinha uma concha grande, uma concha muito bonita, grande. E aí um dia eu tive uma ideia. Eu vou usar essa concha como recipiente. E eu coloco a água dentro da concha, o sal, e aí sim as alianças são lavadas com essa água que sai dentro da concha, porque o símbolo da água com sal, da água salgada, é o oceano. O mar. É o mar. É por isso que se coloca. Então, quando tu invoca a ideia do oceano, do mar, tu está trabalhando num outro patamar de simbolismo. Sim, uma força da natureza, né? Exatamente, Jaque. Então, conseguir trazer para o rito essas forças e fazer com que... Porque é como se as alianças estivessem sendo lavadas pelo mar. É a concha que sai do mar e o mar que volta para dentro da concha. Sabe? Sim. E aí fica com um sentido muito mais profundo. Fica muito mais marcante. E eu resgatei uma celebração que é do fogo, onde é feito um fogo cerimonial e as alianças são passadas no fogo. E esse rito do fogo eu não conheço outro celebrante que eu faça. Que tem alguns elementos simbólicos também, que é o azeite de oliva e as folhas de louro. Então, mas eu acredito que o que mais é pedido é o das águas, porque ele fica muito bonito. Das águas. E cada um tem os seus benefícios, o seu símbolo. E eu sempre digo para os noivos, os ritos, eles são possíveis, não são obrigados. Exato. Se fizer sentido para os noivos, ótimo. Se não fizer sentido, não tem por que ter. Não precisa ter, né? Precisa ter. A troca das alianças é o rito do casamento por excelência. Se tu sabe o que isso significa, o que elas representam, esse é o rito de casamento por excelência. Entende? Agora, quando tu explica o simbolismo dos ritos e tu diz para os noivos, bom, qual que representa vocês? Qual que mais representa vocês? E aí eles dizem, a gente é um casal de terra. Não, a gente é água. E aí quando o rito é executado, aquilo faz sentido e representa eles. Sim, tem que fazer sentido.
Tem que combinar. Eu acho que também, às vezes, tu também deve ter um feeling quando conversa com eles, assim, né? Do que combina com eles, assim. Sim, sim. Às vezes eu sugiro, fortemente. Uhum. Né, pela própria história deles e pela essência que a gente vai percebendo neles, né? Acho que eu recomendaria esse rito. O que vocês acham? Pensem com carinho. E é o tipo da coisa que não precisa ser decidido com antecedência. Tipo, Claro. pensem, olhem os vídeos lá no meu canal no YouTube, olhem as fotos, pensem e depois me digam. É porque tem que fazer. Porque eu acho, assim, uma coisa que tu falou muito importante, que se não é algo muito que tem a ver com as pessoas assim, que a gente percebe que foi feito para eles, passa a ser só protocolo, né? O que tu falou, passa a ser só uma pessoa que está ali casando eles, né? E fica chato também para quem vê, tá? Eu acho que às vezes as pessoas pensam assim, não precisa, pode ser qualquer pessoa, pode ser... mas depende, né? Se tu quer aproveitar aquele momento para, de fato, ter uma celebração marcante que simbolize a relação, que sintetize, faz toda a diferença ter outra pessoa que tem um olhar sobre a tua relação para fazer esse texto, do que tu ter alguém só para dizer, fulaninho se conheceram em tal lugar. Isso pode ser um amigo da família, pode ser um amigo do casal, pode ser um parente, né? Então, tu tem uma técnica para isso. E a tua formação, as coisas que tu estuda, fazem todo sentido, porque na fotografia a gente diz isso também. A gente fotografa com a nossa história, com a nossa bagagem, com a nossa cultura também, né? Com as nossas referências. Eu acho que no teu caso é tudo a ver com isso também, né? Tem tudo a ver com isso. E outra coisa que eu tava lembrando é que hoje em dia nada é obrigado, né? Nada é obrigado. Pode ter celebração com rito, pode não ter, né? Pode criar um só pro casal, que eu achei muito legal essa ideia, né? Desse desafio que te deram. Alô, casais, façam isso. te dando problema. Fique à vontade. Fique à vontade. Gosto de ser desafiado. Mas eu não vi esse da água ainda. Acho que às vezes que você celebrou os casamentos... eu não vi. Não viu? Vou te mandar. Os casamentos que tu celebrou e que eu fiz não tiveram esse. Tá no teu canal do YouTube, eu vou lá e olho. Tem. No Instagram acho que também tem. Agora, pegando esse gancho aí das celebrações em si, mais ou menos quanto tempo tem? Tem uma média ou tu depende muito? O casal pede? Não, as celebrações elas duram em torno de 30 a 35 minutos. Não duram, digamos, entre 25 e 35 minutos. Uhum. Vou dar dentro de uma média, assim, porque vai depender muito dos noivos também. Às vezes depende do próprio rito, depende dos votos dos noivos. Às vezes os votos são mais curtinhos, às vezes são bem longos, às vezes não tem. Tu ajuda nos votos? Ajudo incentivando. Ajudo, façam os votos importantes, né? Não abram mão dos votos, né? E quando explica o que isso significa, o símbolo que está por trás dos votos, aí a celebração como um todo ela ganha uma outra dimensão. Tudo dentro da celebração tem um sentido, um porquê, um motivo, e eu vejo que as pessoas não sabem. Não. Por que primeiro entra o noivo e não a noiva? Por que na celebração de casamento, por exemplo, esses papéis se invertem, digamos assim? Onde na relação cotidiana, geralmente a gente tem o hábito de dizer, não, primeiro as damas. Por que na celebração de casamento é tudo primeiro o homem? Será que a gente já parou para pensar nisso? Isso tem um porquê. Mas antes de falar sobre isso, não sei se tu quer saber por quê. Quero saber. Quando um casal vai celebrar o casamento fora do ambiente religioso, ele pode escolher quem ele quiser para celebrar o casamento. Ele pode escolher quem ele quiser. Só que o que eu sempre digo para os noivos, será que vale a pena assumir determinados riscos? Será que é suficiente que a pessoa saiba falar e conheça a história, fale bem, em uma boa oratória e conheça a história dos noivos para conduzir aquele momento? Reflitam, pensem bem, porque o que acontecer ali é para sempre. E aconteceu, né? Não vai dizer que não.
tu não vai conseguir fazer de novo. É irrepetível. É um intervalo no espaço e no tempo único. Então, às vezes, quando tu convida a pessoa aceita, às vezes por uma questão de consideração, ou até fica até constrangida em dizer não. Né? Mas quando ela chega lá, olha aqueles, às vezes mais de 100 convidados, pessoas que você conhece, pessoas íntimas às vezes, que estão todas ali sentadinhas olhando para ti. E aí te dá conta da importância e da dimensão daquilo que tu tá fazendo. Para começar a faltar ar, gaguejar, se atrapalhar, ficar nervoso, suar frio, é muito fácil. Então, tu acaba expondo, às vezes, uma pessoa que é querida tua a uma responsabilidade que ela não está preparada para assumir. Sim. Por mais boa vontade que ela tenha. Então, eu sempre recomendo, pensem bem antes de exporem essas pessoas que são caras para vocês, porque se você for convidar alguém para celebrar teu casamento, é porque essa pessoa é importante e você confia nela. Mas será que está preparada para isso? Sim. E eu acho que também faz diferença a pessoa pode falar bem, a não ser que, claro, a pessoa tenha uma experiência como celebrante ou como mestre de cerimônias até, enfim. Mas, assim, no geral, a pessoa pode até te conhecer o casal, mas ela não vai fazer uma entrevista com eles direcionada como tu faz. E tu já tem, né, a manha de pegar os caminhos e conhecer eles para poder fazer um texto que faça sentido e que seja legal, que não seja chato, que tenha ritmo, sabe? E que faça com que eles aproveitem aquele momento. Porque eu sempre digo assim, olha, aproveitem o momento de vocês, porque vocês ficam organizando tantos meses e na hora passa muito rápido. Vocês vão ver isso depois. Eu digo, vai passar muito rápido e não tem como voltar. Então, cuidem das escolhas que vocês fazem para esse momento, né? Eu já ouvi de casais meus, a cerimônia foi tão rapidinha, achei que ia ser mais, sabe assim? Porque parece que passou voando, porque para eles já passa voando. Então, se não é bem cuidado aquele momento ali, né, do rito, seja ele com ritos ou não, enfim, eu acho que é bem isso que tu falou mesmo, sabe? Cuidar com quem tu escolhe para que seja bem aproveitado esse momento. E o celebrante, um bom celebrante, ele tem que estar preparado para criar a atmosfera cerimonial do momento. Porque aquilo ali é uma cerimônia. A gente não está realizando um rito de uma religião específica, mas isso não exclui o caráter cerimonial do momento. E tu tem que estar consciente disso. Porque o rito de casamento é talvez a celebração universal por excelência. Não houve tradição na história da humanidade que não tenha desenvolvido o seu rito de casamento. Ou seja, é um momento sagrado para todo mundo. E não é porque não está dentro de uma sinagoga, ou de um templo, ou de uma igreja, que ele perde esse caráter sagrado. Então, por mais que a gente não esteja representando uma religião específica, a questão da espiritualidade ela não fica suprimida. Pelo menos não para mim. Não para mim. Né? Então eu sempre friso isso para os noivos. E é muito engraçado, porque eu já fiz celebrações para casais ateus e para casais crentes, fervorosos, que queriam fazer a sua celebração fora do templo e o pastor não ia fazer a celebração, não podia fazer a celebração fora do ambiente religioso, e aí eles me convidaram. E aí foi um desafio também, porque foi uma celebração religiosa, com citações, versículos. Por quê? Porque é o que faz sentido para eles. Rodrigo, eu quero que tu fale de Jesus na nossa celebração, mencione a Bíblia. Beleza. Rodrigo, eu não quero menções religiosas na minha celebração de casamento. Beleza. Eu faço aquilo que faz sentido para o casal. Ponto. Né? Porque a linguagem universal são os valores. Tu pode não acreditar em determinada doutrina religiosa ou acreditar em outra, mas se eles estão casando, é porque eles acreditam no amor. Isso. Seja ateu, seja crente. Que é o mais importante. E o que eu estou fazendo ali é falando do amor, é promovendo o amor.
Então, esse é o elo comum e que faz com que as diferenças sucumbam ante essa crença, que é a crença no amor. Então, para mim, é isso que importa. E o que tu falou antes? Por que o homem entra antes e tal? Por que é? Eu pensei que tu tinha se esquecido. Jamais eu ia me esquecer disso. Jamais. Vamos ver se eu vou gostar da resposta. Isso foi quase uma isca, Jaque. Eu joguei uma isca. Eu conheço, tá? Essas artimanhas, tá? Não, mas é importante porque eu faço questão de frisar, porque por mais que a gente possa acrescentar elementos dentro da celebração e criar ritos, a gente não precisa inventar a roda. A gente não precisa fazer coisas mirabolantes. Existe uma estrutura, um roteiro de celebração que funciona muito bem, que vem funcionando há milênios, né? Então, a não ser que os noivos queiram mudar, ok, porque as decisões são de foro íntimo do casal. Mas essa estrutura, ela dá o caráter do rito do casamento. Quando o noivo entra antes, e sempre chega antes, e isso não só na tradição cristã do Ocidente, mas em outras, o noivo chega antes, porque ele está cumprindo com a sua palavra. É a prova que ele tem palavra. Porque quando eles decidem casar, o noivo diz: eu vou estar lá, naquele lugar, naquele horário, oferecendo o melhor de mim para você. E você vai se você quiser. Ele empenha a palavra. Adorei isso, você vai se você quiser. Sim. Tu fala isso para os noivos, para os teus noivos, aí chega lá na hora, o noivo deve se perguntar, será que ela vem? Porque é isso que ele representa. Então, esse cortejo, esse cortejar faz parte. Antigamente, as noivas atrasavam de propósito até. Sim, claro, para dar um mistério. E até hoje, as pessoas até não têm isso muito consciente, mas quando a noiva dá aquela atrasada, tipo, será que ela vem, né? E é algo tá, é ancestral, porque o noivo nem sabe por quê, mas ele sabe que ele tem que estar lá antes, pronto, arrumado, né, recebendo as pessoas. E aí quando a noiva chegou, vai acontecer o casamento. É bem assim mesmo. Pronto, chegou a noiva, agora vai acontecer. Por que isso acontece, né? O rito do casamento sempre foi uma celebração feminina. Ela é uma celebração cujo protagonismo é feminino. O personagem principal da celebração é a noiva. Todos os holofotes e o foco da celebração está na noiva. Ela é uma celebração lunar. Por isso, muito branco, muita renda, tudo leve, é tudo tênue. O casamento não é algo pesado, né? São as flores, né? É o vestido, é o mar, é a espuma. Tem toda essa representação na cerimônia de casamento. É uma cerimônia feminina, ela é lunar. Então, a noiva vai se ela quiser. E aí ela chegou. E o noivo entra, e aí a grande entrada é da noiva. A noiva entra, né, com toda a delicadeza, com a suavidade. Eu nunca vi noiva entrar correndo, né? Pulando, plantando bananeira. Não, a noiva entra solene, né? E aí fotógrafos vêm tudo em volta e empurra o celebrante no altar, para o celebrante ir pro lado para pegar a noiva de frente. Tipo, olha, a entrada da noiva é um dos momentos mais tensos. Esse e o beijo. Só pode perder a entrada de noiva e beijo. Antes de continuar, deixa eu só agradecer os comentários ali. O pessoal tá dizendo que tá ótima a live. A Bela, se eu não me engano, é minha tia. A família é sensacional. Olha só. Acho que eu vi até minha mãe passar aqui antes. Aí. A família apoiando. Tá certo, família tem que apoiar, tem que olhar. Aí. Então, é o líder do fã-clube. E aí, a noiva chegou, o noivo recebe a noiva, e aí a noiva consente, e a celebração pode começar. Aí o discurso é compartilhado, e depois do discurso, os votos. Quem é que faz o voto primeiro? O noivo. O noivo. O noivo.
o noivo pega, puxa o papelzinho ou faz os seus votos de improviso, né? Faz os seus votos, pega a aliança e coloca no dedo da noiva como símbolo de compromisso com aquilo que ele falou. Um homem sem palavra não é nada. Porque a palavra empenhada vai dizer muito sobre a fidelidade, a lealdade, o compromisso, a responsabilidade, a maturidade daquele homem, a confiança que está sendo depositada naquele momento. Então, tudo que eu falei, eu me comprometo lhe colocando essa aliança. Eu digo que eu te amo e vou estar contigo pro resto da minha vida, e isso é verdade. E para comprovar isso, está aqui esse elo, que é o elo da minha consciência, do meu coração e das minhas mãos, da integridade desses elementos, está aqui. E aí a noiva faz os votos, se ela quiser. Bom, eu aceito as tuas palavras, e eu também faço o meu voto de compromisso, de amor, de lealdade, também coloco essa aliança em você. Depois disso, quer falar, Jaque? Quero. Tu sabe que eu acho que eu já vi noivo fazendo voto depois da noiva. Sim, sim. Já vi. Pode ter, mas como tu disse, ninguém é obrigado, né? Mas talvez as pessoas nem saibam disso, talvez, né? Claro que nem não saibam. Que precise seguir, mas talvez não. Eu não sabia disso, desse simbolismo todo, né? Não necessariamente a pessoa precisa seguir, como tu falou. Eu inclusive, já fotografei casamentos que os noivos não trocaram alianças porque eles não usam alianças. E tudo bem, entendeu? Tem outras formas de celebrar e de simbolizar a união, né? Mas eu achei interessante, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe disso. Acho bem legal. E isso tudo tu fala com os casais? Falo. Geralmente eu explico, né? Porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Não é? Porque senão aí entra a ideia do só protocolo. E quando os noivos... E tu deve ter percebido isso, Jaque. Os noivos, quando participam de uma celebração minha, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que entraram primeiro. A noiva sabe porque ela não chega. Quando o noivo faz os votos, ele sabe o que ele está fazendo. E a noiva, a mesma coisa. Então, às vezes... E depois disso tem a pergunta, né? Você aceita o outro como grande amor da sua vida? A pergunta é óbvia, né? A resposta é óbvia. Mas quando o noivo diz sim, aí ele olha para a noiva. E quando tu pergunta para a noiva, e você? Depois dessas palavras, depois desse juramento, dessa declaração de amor, você aceita? E quando a noiva diz sim, o sim da noiva é o selo da celebração. Ali a celebração culmina. É o grande fechamento. Né? Então o sim da noiva coroa tudo aquilo. É a resposta positiva, afirmativa. Diante de todos, a noiva veio de livre e espontânea vontade, se declarou de livre e espontânea vontade, e de livre e espontânea vontade confirma o seu compromisso perante a família e tudo aquilo que é caro para ela. Então, o sim da noiva é o selo, é o fechamento. E aí, depois daquilo, eles podem se beijar. E aí é o fechamento. Então, quando os noivos sabem o que estão fazendo, a celebração ganha em emoção, em sentimento, né? Eu vi ali que entrou o Micael, foi um noivo também, que eu tive a sorte de fazer a celebração dele. E o pessoal tá chegando. Tá. Tem vários passando por aí e elogiando. Tem gente querendo ver casamento, já que tu celebra. Então vamos fazer uma plateia já. Se não puder ver pessoalmente, acessa o meu canal no YouTube, que é Rodrigo Araújo Celebrações Personalizadas. Lá tem várias celebração inteira lá? Tem celebração inteira, tem algumas que eu pego partes para o vídeo não ficar muito longo, mas tem vários vídeos lá. Vale a pena dar uma conferida lá no canal. Entrem no canal. Isso é muito importante quando a gente está escolhendo uma pessoa que vai trabalhar no casamento, né? De olhar bem o trabalho dela, porque eu sempre brinco que é energia, né? A gente está com uma pessoa ali, com pessoas ali,
no dia mais importante da vida do casal até então, né? Então, Sim. é importante ver, né? E ver se identifica, né? E tudo mais. Aí eu queria te perguntar uma outra coisinha. Já aconteceu alguma coisa engraçada durante uma celebração, assim, dos casamentos que tu celebrou? Durante a celebração? Alguma coisa inusitada, engraçada, imprevista, assim. Deixa eu... Já aconteceu, sim. Teve uma... Eu fui fazer uma celebração, inclusive foi nesse casal de crentes. Eles eram evangélicos, né? E eu até perguntei para eles se eles se importavam, quando chamavam eles de crentes, eles disseram que de maneira alguma, nós somos mesmo, né? Então, isso me desmistificou, né? Não, eles são crentes, e é uma forma como eles se enxergavam, né? E foi num sítio, um gramado imenso, assim, mas imenso. Olha, imagina meio campo de futebol, assim. Gramado imenso. Foi às 11h30 da manhã, foi de dia. E os noivos entraram, né, se posicionaram ali. E eu comecei a falar o discurso. E lá pelas tantas, eu acho que entrou um mosquitinho na minha garganta. Ai, tu engasgou. Engasguei. E com o microfone, já. Porque imagina, as caixas imensas, era na rua, para umas 150 pessoas. E tu dá aquela... Mas são coisas que assim, ó, te escapam completamente ao controle. Acontece, né? E aí engole. Segue o baile. Volta, né? E vai embora. E segue o baile. Isso aconteceu e, olha... Não, a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem. Né? Não, acontece cada coisa, né? Me diz uma coisa... Na natureza eu fico meio espiado, assim, tipo, eu peço, sabe? Mãe natureza. Me ajuda, que eu te ajudo. Não, quando entra no nariz também. Gente do céu. Eu te seguro esse bichinho aí. É tenso. Essas coisas na natureza é tenso também. Eu já pisei em formigueiro, em ensaio, enfim, já aconteceu várias coisas também. Mas assim, eu queria te perguntar, tu me disse que tu estudou bem o mercado e tudo mais. Existe algum curso sobre isso já? Para celebrante? Eu sei que tem um curso que eu descobri que é em São Paulo. Né? Em Porto Alegre eu desconheço. Ainda é uma profissão que ela é emergente, né? A maioria das pessoas nem sabe que existe o papel de celebrante. A maioria das pessoas nem sabe. Então, a primeira missão é promover esse profissional. Que as pessoas saibam cada vez mais que existe o celebrante. E, inclusive, eu comecei estou criando um pequeno curso para poder transmitir tudo aquilo que eu aprendi. Eu ia te dizer, olha aí, ó, alerta de negócio, viu? Dizendo isso às pessoas. Agora eu me torno sócia de metade aí, porque eu sempre acho isso, que tem, claro, as pessoas que fazem coisas boas, elas têm que ensinar, né? E eu vejo isso que tu vê. Eu vejo que tem pouca gente, pode até ter bastante gente fazendo, mas gente que se diferencia, tem poucos profissionais que levam uma coisa tão profissional como tu faz, assim, sabe? Porque tem um diferencial, assim, né? Eu te perguntei sobre os cursos. Tem curso para celebrante? Tu me falou que não tem, não existe, né? Até porque é uma atividade um pouco nova, né? Aqui em Porto Alegre, né? Em outros centros existe. Inclusive, e aí tu tá pensando em fazer uma turma? Exatamente. É algo incipiente ainda, né? Está sendo desenvolvido, mas é a necessidade de transmitir esse conhecimento e essa experiência que eu fui adquirindo, porque um dos primeiros objetivos é difundir a profissão de celebrante no mercado. 90%, ousaria dizer até mais que 90% dos casais
que pensam em casar, se a gente fizer uma pequena entrevista, uma pequena enquete, pegar um casal na rua e perguntar: oi, tudo bom? Vocês pensam em casar um dia? E eles disseram: não, pensamos. E perguntar: e vocês sabiam que existe um profissional de celebrações de casamento? Eu acredito que a maioria deles não conhece. Uhum. Então, difundir a profissão de celebrante dentro desse público, eu acho que é uma das primeiras metas de quem está nesse mercado. Sim. Porque muitas pessoas adiam o seu casamento porque não se sentem à vontade em casar dentro de um ambiente religioso. Só que ao mesmo tempo, bom, vamos casar na praia, vamos casar na cachoeira, no campo. Mas quem é que vai celebrar o casamento? Então isso acaba sendo um impeditivo, porque as pessoas talvez nem saibam da existência do profissional. Então o curso que eu tô ainda em fase de listando os assuntos e os temas, porque quando a gente começa a destrinchar e pensar sobre esse ofício, tem muita coisa, tem muitas etapas envolvidas, então tem muita coisa a ser transmitida. O objetivo é aumentar o número de profissionais, aumentar esse nome no mercado, para que as pessoas conheçam a possibilidade de contratar um celebrante para o seu casamento. Claro, sim. E tu tens ideia de quando tu vai lançar isso? Tem algum plano? Eu imagino que alguma coisa deva estar sendo desenvolvida até o fim do ano. Esse é um projeto que eu tinha colocado para o ano que vem, 2021. Até para conseguir mais tempo de mercado mesmo, mais know-how. Uhum. Então é algo que eu estou imaginando dentro desse período, mais para o fim do ano, início de 21. Sim, sim. E eu queria te perguntar também, com essa questão aí da quarentena, do corona e tal, eu imagino que tu teve muito casamento adiado, né? Transferido já pro ano que vem. Como é que tá pra ti essas coisas? Bom, eu tive 9 celebrações transferidas. Graças a Deus, nenhuma cancelada. Que bom, eu também não. Nenhuma. Uma noiva foi cancelar. Ela decidiu cancelar e me mandou uma mensagem: olha, Rodrigo, eu vou ter que cancelar questões financeiras, eu vou ter que resgatar esse dinheiro. Uhum. E aí, tá, tudo bem, tá em contrato, existe essa cláusula, estava dentro dos prazos. E aí ela pensou melhor e disse: não, Rodrigo, não vou cancelar mais. Eu vou manter, vou me organizar, vou reduzir o número de convidados, eu vou readaptar a minha celebração, mas eu vou casar. Né? Então, o que aconteceu é que a agenda do segundo semestre ela explodiu, porque o primeiro semestre migrou para o segundo semestre em 2021. Sim, e o segundo semestre não cheio, né? Porque a gente ainda tem uma incerteza aí de julho, de agosto, sabe? Exato. Eu sinto isso, sabe? Eu tenho noivas e eventos de setembro que o pessoal tá repensando, já tá pensando num plano B se precisar. Falei, não, tamo junto. Se precisar, a gente remarca de novo. Só Sim. pensa logo no teu plano B pra ter isso na manga, porque tem uma série de pessoas envolvidas, né? Então, é bem importante que quem vai casar tenha isso em mente, ou quem vai se formar. No meu caso, faço outros eventos também, né? Sim. Porque vai acumular, né, nas datas, principalmente em dias principais da semana, que são o sábado, né? E para alguns outros eventos na sexta-feira também. Inclusive, tem uma noiva minha que entrou em contato comigo e, primeiro de tudo, antes de falar com o local, porque ela disse que se eu não tivesse a data, ela ia trocar para uma data que eu tivesse, né? Porque ela queria que fosse comigo. E aí, como ela faz questão de casar à noite, eu sugeri para ela uma sexta-feira, que era um feriado lá em São Paulo, onde tem muita gente que vai vir para o casamento, e ela topou. Então, até isso, eu acho que é muito nosso papel também, né? Ajudar os noivos a pensar nisso, que não precisa necessariamente cancelar. Tu pode adaptar teu evento, pode casar no outro dia da semana, sabe? Para que isso ainda aconteça, porque deve ser muito frustrante, né? Tu ter que cancelar mesmo. Adiar é difícil também, né? Porque a gente fica ansioso e quer fazer logo o negócio, né?
Noiva, então, né? Se a gente profissional fica ansioso, noiva fica muito mais. E noivo também. Tem muito noivo ansioso que eu conheço. Mas, assim, verdade. mas não cancelem, né? Porque, nossa, é triste, tu pensou tanto naquilo, né? Considera adaptar teu evento. Acho que os fornecedores estão aí para ajudar, né? Nesse momento. Sim, tá todo mundo se apoiando. Tem que ser, né? E a outra coisa, Rodrigo, até ia te perguntar isso, me surgiu essa curiosidade agora. Tu faz outros tipos de eventos também? Faço outros tipos de evento. Eventualmente, né, quando eu sou convidado, às vezes quando eu sou procurado. Eu fiz, o ano passado, gravações de videoaulas para a SPM, por exemplo, para a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eles estavam desenvolvendo um sistema de videoaulas, e aí eu dava as aulas, né, com teleprompter, né, no estúdio. Então eu fazia às vezes do professor. Ah, que legal. Eu gravei mais de 10 aulas para eles, eu acho. Eventos corporativos, quando precisa, aí sim, de mestre de cerimônia, para fazer conduções de eventos. Mas esses são eventos mais pontuais, né? Mas que também tenho feito quando chamado. Legal. E eu ia te perguntar também, eu vejo que tu é bem ativa aqui no Instagram, tu posta bastante no feed, pelo menos, né? Stories não aparece muito stories teu pra ti, pode ser a ferramenta, mas enfim, os teus stories não aparecem muito pra mim. Mas o feed eu vejo que tu posta bastante e eu vejo que isso não é muito comum entre os celebrantes, sabe? Eu sigo alguns outros em função do que eu conheci no trabalho, durante o trabalho, e eu queria saber se tu tem alguma dica para quem te segue. Eu não sei se tem pessoal da área que te segue, que escreve, que trabalha com isso, né? Com essas mensagens e com textos e, enfim, para casamentos. Se tu tem uma dica de como escrever melhor, como é que tu te inspira, quais são as tuas referências, sabe? Se tu tem um profissional que tu tem referência, que tu gosta muito, enfim. Que é profissional das celebrações de casamento. Eu procurei no próprio Instagram outros profissionais de outros estados, em outros lugares. Eu sou amigo da Grazi Nunes, que é celebrante aqui de Porto Alegre. A gente já se encontrou, então ela é uma parceira também, onde a gente se indica e temos planos também futuros de poder estar desenvolvendo workshops e capacitações nesse. Mas em relação ao feed, aos textos, eu percebo que a gente tem que conseguir transmitir o que a foto tá dizendo. Então é conseguir captar aquela imagem e traduzir aquilo em palavras. E não ser algo frio, não ser mecânico, mas fazer com que o texto, a descrição da foto seja um complemento e faça com que as pessoas que vão passar por aquela foto possam enxergar algo que talvez elas não enxergassem se o texto não estivesse descrevendo. Entende? Porque é mais ou menos o que é na escala para compor os discursos. Então, trazer uma descrição daquela foto um pouco mais profunda, mais reflexiva, filosófica mesmo, faz com que a foto se valorize. E não seja só mais uma foto, né, mas seja uma pequena experiência que a gente está proporcionando ali. Sim, porque de uma certa forma tu tem que tentar passar a emoção do teu trabalho, né, através da legenda da foto do fotógrafo, enfim, ou da foto que tu tens ali, né? E por isso como é importante essa parceria, né? Eu sempre mando as fotos para os fornecedores envolvidos nos casamentos que eu fotografo, porque eu sei que é importante, né? Mas eu vejo que nem todas as pessoas são ativas como tu é nas redes, e eu acho que tu tá certíssimo, tem que ser, porque a gente tem que estar se mostrando e mostrando o nosso trabalho, né? Até para dar segurança para as pessoas. E sobre os textos de casamento mesmo, no que tu te inspira para os discursos de casamento? Além da história dos noivos, além da foto que tu pede para de vez em quando olhar, tem algumas fontes aí que tu bebe para poder ter repertório para escrever? É fundamental que o celebrante tenha cultura. É fundamental.
né? Que você tenha por hábito o estudo, que você tenha por hábito a leitura, que você tenha por hábito boas leituras, boas referências, bons autores, que tu consuma material de qualidade, né? Porque isso vai servir de base, de lastro, de referência para que tu possa compor depois. Essa é a matéria-prima, né? Que goste de poesia, que goste de escrever, que componha seus próprios textos e que não sejam só os de casamento, mas que antes disso, previamente a isso, você já tenha escrito redações, histórias, tenha criatividade, sabe? Componha algo, né? Se arrisca a fazer um poema, se arrisca a fazer uma poesia, se arrisca a criar um conto. E eu tinha isso por hábito já. Sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, sempre Isso ajuda. Gostei de estudar. Então, na hora que a gente vai compor, isso faz toda a diferença. Então, né, para além de um autor específico, a gente tem que ter o hábito de gostar do conhecimento. Ter o hábito de buscar o aperfeiçoamento, de buscar aqueles que são referências não só para si, mas aqueles que são referências universais. Né? Então, existem grandes pensadores, grandes autores que, por algum motivo, eles são clássicos. Ou seja, eles rasgaram a barreira do tempo. Né? Eles são sempre novos. Eles não envelhecem. Então, por serem sempre novos, eles são sempre úteis. Então, se aproximar dessas fontes, saber o que essas pessoas estão dizendo, quais são as ideias que elas cultivam, eu acredito que isso vai ajudar na hora que a gente for compor. Isso te dá as referências, te dão os critérios necessários para que você possa compor um bom discurso, um bom texto. Sim, legal. Um celebrante tem que ser meio filósofo. Eu né, puxando a brasa para o meu assado, mas não precisa ser um filósofo, porque ser filósofo é muito mais do que, ou não se limita a ter um diploma de filosofia, mas é uma postura diante da vida. É a forma como tu te relaciona com a vida, são os olhos com que você enxerga a vida. Então tu não precisa estudar filosofia ou fazer uma faculdade de filosofia, mas ter por hábito a busca pelo conhecimento. Ser curioso, ser investigativo, eu acho que isso é fundamental para um celebrante se qualificar e se diferenciar. Sim, porque até para poder fazer textos diferentes, né, para cada casal, porque eu acho que chega uma hora que é difícil tu não cair no vício de ter uma fórmula ali que tu sabe que vai funcionar e tudo mais, né? É um desafio isso, é um desafio, acho que para qualquer profissional, aliás, porque há coisas que se repetem nos eventos, a gente sabe, então a gente tem sempre o desafio de fazer coisas diferentes, né? Eu vou para um evento, eu gosto de ir assim, sem nada na cabeça, sem script, sem nada. Eu vou sentindo o que vai acontecendo, no meu caso, né? Porque eu acho que cada casal é um casal. Eu não tenho assim, eu vou fazer essa foto com eles porque sempre funciona. Não, eu vou sentir como que eles são. E eu acho que pra ti é a mesma coisa, só que esse processo se dá antes do casamento, né? Não, isso durante o tempo todo. Não aconteceu de tu mudar texto? Na hora, sim? Da celebração? Na verdade, o que acontece? Quando eu faço a celebração, eu mesclo o que está escrito com a espontaneidade. É algo que foi... Rola improviso ainda. Muito. Eu diria que 40% da celebração é inspiração da hora. Ai, que legal. Porque o discurso, ele é um guia. Ele é o meu mapa. Mas na hora que eu tô lendo, às vezes eu entendo o que eu escrevi. Entende? Então eu leio algo e interpreto aquilo. Explico, resgato lembranças. E tem coisas que é do dia. Então, por exemplo, a concentração. A capacidade de concentração, a capacidade de estar presente ali, de corpo e alma naquele momento. É fundamental. É algo que se um dia eu promover esse curso, eu vou ter que ensinar para as pessoas a se concentrarem, a estarem íntegras ali. E estar íntegro ali é estar limpo. Isso é muito importante. É estar limpo. Eu nunca sei o que eu vou falar,
no início da celebração. Isso aqui é uma confissão. Eu nunca sei. Então eu vou ali. Me concentro e eu espero o momento me dizer o que eu tenho que falar. E é impressionante, sempre acontece. É tu conseguir captar. E quando tu pega aquele fio, ele vai te levar até o final. Sabe? Ele é um fio que vai te conduzir até o final. Então isso é técnica, isso também é sensibilidade, mas também é intenção. Entende? Também é querer fazer dessa forma. E não ter medo. Sim. Não ter medo do desconhecido. Ah, meu Deus, o que eu vou falar? Calma. Vai vir. Calma que vai vir. Sim. E vem. Mas é super arriscado. O que tu falou da concentração é muito real, assim. Acho que para todas as pessoas que trabalham com eventos, é muito importante isso, estar ali, né? Eu consigo isso, eu entro para um evento e eu esqueço o que tem fora. Assim. Eu entro ali de corpo e alma naquele momento. Porque isso faz total diferença no resultado que a gente tem no nosso trabalho. Assim. E é muito importante a gente vibrar junto, né, com o casal, né, naquela sintonia ali, naquela felicidade daquele momento. Né? Rodrigo, queria te perguntar se tu tem mais alguma dica, alguma para casais ou algum recado. Eu sei que tu tem horário. E, na verdade, antes eu quero te fazer mais uma perguntinha, só, bem prática. É caro contratar um celebrante de casamento? As pessoas querem saber. Né, eu digo que é um excelente investimento. Invistam no celebrante de casamento. Celebrante de casamento, sabe o que é caro? Cara, é você contratar um mau profissional que vai te entregar uma experiência ruim, que vai te entregar um registro de baixa qualidade, que vai te proporcionar lembranças questionáveis ou não tão agradáveis do dia mais importante da vida do casal. Isso é caro. Isso é caro. Né? Agora, o Romeu tá falando ali, dinheiro muito bem investido. Ele foi um dos meus nomes. Exato. Um bom serviço é sempre um dinheiro bem investido, eu digo isso, né? E outra, as pessoas não têm o texto para todo sempre, né? Porque o que eu digo? Mas são só 30 minutos. É a vida inteira. Você não está entendendo. O serviço que um celebrante oferece, ele não dura 30 minutos. Ele dura a vida inteira. Você nunca mais vai se esquecer daquele momento. Vocês vão estar velhinhos, vão ter fazendo as bodas de ouro e vão lembrar do dia que vocês casaram. E qual é o preço dessa lembrança? Nossa, o nosso casamento foi maravilhoso. Foi a nossa cara. Foi algo inesquecível. Qual o preço disso? Depois de 50 anos, vocês vão olhar para trás, aquilo é nada. Aquilo é nada. E às vezes tem casais que por R$200, R$300 optam, né, por profissionais ou fazem outras escolhas. Pessoal, isso não é determinante. Isso não é determinante. Então, não é caro. Não é caro, porque todo o casamento é aquele momento. O rito do casamento, tudo vai se justificar pelo momento da celebração. Todo o resto gira em torno do momento da celebração. As pessoas não estão sendo convidadas para jantar. As pessoas estão sendo convidadas para testemunhar o casamento. E ele acontece naquele momento. Todo o resto gira em torno. E sabe o que eu tenho percebido, Jaque? Em outros casamentos que eu não celebrei, mas fui convidado, que quando a celebração, quando não acontece o rito da celebração, quando ela é superficial, quando ela não toca, quando o celebrante, os noivos não vibram e não trazem os convidados para esse momento de atenção, onde as pessoas ficam dispersas no momento da celebração, eu não sei, pode ser por algo até inconsciente, mas elas ficam muito mais críticas. Então elas começam a falar do guardanapo, do risole, do docinho, da toalha, do cheiro do desodorante, do banheiro, umas coisas completamente irrelevantes. Porque é como se fosse uma necessidade de compensar o que elas não tiveram na celebração.
Mas quando a celebração acontece, a celebração é profunda e algo de humano acontece ali, a alma vibra, elas lembram que tem alma, todas as outras coisas, elas assumem o seu devido papel, elas ficam no seu devido lugar e ganham a sua devida importância. Então, tipo, cara, olha o que a gente acabou de viver aqui. Se a coisa não tá do jeito que eu acho que deveria estar, ou o papel, a toalha, ou a flor murchou porque foi colocada de tarde aqui, esquentou, cara, não tem problema, sabe? Isso é secundário. O importante é o que a gente viveu aqui. E sim, a pessoa embarcou, né, naquela... É como se embarcasse numa nave, assim, né? Naquele momento ali. Exatamente. Então é o que eu tenho percebido. Eu digo isso para os casais que eu fotografo também, que eu sinto a energia do momento, assim. Quando essa energia tá todo mundo vibrando na mesma frequência, é louco isso, mas a gente sente isso e aí o trabalho fica melhor, porque a gente tá ali se emocionando junto, né? E às vezes a gente sente que algumas celebrações são desconectadas, como se fossem desconectadas, né? E uma coisa que eu acho também uma pena é quando as pessoas não fazem essa celebração, né? Quem casa só no civil, por exemplo, né? Faz só a assinatura do juiz de paz ali. Hoje os juízes até falam, alguns falam algumas frases e tal, mas é muito rápido, é muito rápido. Sim. Eu digo, pensem na possibilidade de ter um celebrante para falar algumas coisas mais conectadas com vocês, que tenham mais a ver com vocês, porque daí vocês vão aproveitar melhor esse momento, vão ter mais fotos, vão ter, enfim, né, mais registros de memória mesmo e visuais também do momento, porque fica muito rápido mesmo, parece que não aconteceu, assim, sabe? Sim. E a gente sabe que o casamento ele não é só uma assinatura, né? Aliás, não precisa nem ter assinatura, né? Para ter o casamento. O casamento é mais do que a assinatura. Então, muito legal isso que tu falou. O juiz de paz, ele tá representando o Estado ali, né? Ele tá ali para fazer um contrato perante um contrato legal, né? E casar é um sentimento. Casar é um sentimento. Casar é um sentimento que desperta depois daquele rito. O rito do casamento é responsável por você gerar esse sentimento. Puxa vida, eu casei. Tá sentindo isso? A gente casou, eles olham um pro outro depois, no outro dia, tipo, a gente casou. Isso é um sentimento. E que às vezes o juiz de paz tem outro papel. Ele não tem papel de despertar esse sentimento. Ele não é obrigado. Isso. Ele tá ali cumprindo uma outra função. Mas o celebrante, sim. Ele tem por dever despertar esse sentimento no casal. O Romeu tinha colocado ali que eu cheguei como celebrante, saí como amigo. Isso foi uma coisa muito legal. Eles moram na Nova Zelândia. Nova Zelândia? Não, peraí. Irlanda. Não, Nova Zelândia. Nova Zelândia. E eles trouxeram um presente pra mim de lá. Ai, que legal. E me entregaram depois da celebração. E toda a nossa conversa foi através de videochamada. Nós fomos nos conhecer pessoalmente no dia da celebração. E isso não impede que a gente crie afinidade, gere confiança, se conheça. Isso foi muito bacana. Com certeza. Foi algo que me surpreendeu demais. Assim, eu fiquei muito emocionado. Que legal. Esses laços que a gente estabelece com as pessoas é uma coisa muito especial, né? Muito legal. Rodrigo, eu quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite. Imagina. A live de ontem foi muito divertida, o pessoal adorou. Eu vou tentar fazer um vídeo compilando tudo, aquela com essa agora, para deixar no IGTV, enfim, a gente poder divulgar mais esse papo. Acho que tu tem que fazer mais material em vídeo, mostrar mais aí no Instagram, fazer story, porque a galera gosta de ouvir, tu é ótimo nisso. Aliás, uma última pergunta, né? Minhas perguntas infinitas, vai me surgindo as coisas. Ela é a quinta última pergunta da Jaque. Que horror, né? Mas é que eu sou muito curiosa. Olha só. A gente vai outra live, Jaque. Vamos fazer outras. Vamos fazer. Eu já tô pensando em umas coisas aqui. Vamos fazer. Já te contataram para fazer roteiro, para fazer voz em tipo, vídeo de casamento, por exemplo? Sabe fazer a locução, o off? Não, para isso não. Porque, fazer assim, só a locução. Os videomakers, eles pegam, né? Eles fazem
Eles pegam as imagens de todo o casamento, depois eles fazem, né, uma edição, ok? Muitas vezes eles usam a parte da celebração, que faz todo sentido. Os votos. Eu pensei assim, eu vou fazer um vídeo sobre aquele casamento, e aí eu vou contratar o Rodrigo, vou fazer uma parceria com o Rodrigo para ele fazer um texto para colocar naquele vídeo, colocar e ler com a voz dele, sabe? Sim, sim. Isso é uma ideia ótima, porque tu escreve muito bem e tu vai ver aquele casamento, tu pode até conversar com os casais depois, isso pode ter um outro nicho aí de negócio para ti. Olha, praticamente uma empresária, né? A gente né, entrou como amigo, mas a gente é empresária aqui na live. Foi sensacional, né? Vamos ter ideias de business novos. Nessa época a gente tem que ter muitas ideias. Sensacional. Sabe? Porque eu acho que ou até para divulgação dos próprios fotógrafos, dos próprios videomakers, sabe? Sim. Vai fazer um vídeo de portfólio e aí tu faz uma locução daquele vídeo, gente, isso é demais, é genial. Vou fazer isso contigo a hora. Eu fiz isso já, sabe com quem? Com o Thiago, o Thiago Speroto, que ele é fotógrafo também, e ele um dia fez um vídeo meu e pediu pra mim fazer uma locução em cima do vídeo. Então eu já fiz isso, agora que eu tô me lembrando. Eu já fiz isso. Isso é muito legal. Tá no meu feed, eu vou te marcar depois pra te dar uma olhadinha. Isso, quero olhar. Uma locução em cima do vídeo, exatamente como tu tá dizendo. Eu acho bem legal isso. Não, eu acho excelente. Eu nem sabia que isso era uma necessidade, na verdade, né, de videomakers, que isso poderia ser um nicho. Eu acho que eles não se deram conta, mas eu acho que é uma necessidade. Mas eu acho que seria muito legal. Porque geralmente, para falar do trabalho, geralmente eles têm os vídeos sobre os casamentos, né? Sim. Mas eu nunca vi um vídeo de um casamento, ou de uma pessoa, ou de um profissional, com uma locução assim, um texto feito para o vídeo, que é diferente de pegar o áudio do casamento, né? Sim. Eu fiz um casamento em Pelotas, em Rio Grande, e recebi o vídeo agora, isso foi quase um ano atrás. E o videomaker, ele fez o vídeo em cima do meu discurso. Ele começou, eu fui falando e ele começou a fazer as montagens. Usou como roteiro o discurso. Ele fez toda uma montagem, eu ia falando e ele ia colocando as imagens da família e tal. Ficou muito legal. Olha que legal. Não, tu escreve muito bem, facilita a vida dos videomakers. Com certeza. Mas enfim, eu quero te agradecer muito e dizer que sim, vamos fazer outras lives. Eu vou pensar em outros assuntos aí. Porque sempre tem, de vez em quando é legal a gente retomar esses assuntos com parceiros, porque sempre tem gente que não sabe o que é. Tu viu ontem, eu mandei ali, te marquei, né, a Roberta, nossa noiva, tu vai celebrar o casamento, eu vou fotografar, ela disse, já que foi muito bom nessa época fazer essa live com ele, porque eu não consegui falar com ele pessoalmente ainda, ou enfim, a reunião, e a gente fica até mais tranquilo, sabe, de saber como é que ele trabalha, porque por mais que tu explique, né, às vezes não dá pra explicar tudo, assim, né, numa reunião. Não, e a Roberta, a gente se conheceu, a gente conversou pelo WhatsApp e ela foi suficiente para ela me contratar. Ela disse, não, né? Agora a gente precisa se conhecer pessoalmente. Ela foi uma sintonia bacana. Mas eu queria deixar um último recado. Eu queria deixar um último recadinho. Nesse momento aí de tantas incertezas, né, um recado que eu queria dar para as noivas e para os noivos: não abram mão dos seus sonhos e casem. Não abram mão dos seus sonhos e casem. Encontrem formas, porque é nada melhor do que o amor para dar uma resposta para esse momento que a gente está vivendo hoje. Não deixem o medo paralisar os seus sonhos. O casamento é a expressão máxima do amor e o mundo precisa muito disso. As pessoas precisam encontrar motivação e inspiração para continuar sonhando, e o casamento é isso. A gente vai encontrar uma forma, o mini wedding é uma solução, com poucos convidados, né? Ao ar livre, ao ar livre. Vamos casar mais ao ar livre. A gente precisa, não abandonem a forma, como eu disse ontem, a gente vai encontrar uma nova forma para continuar preservando a essência. Então esse é um bom momento. Exato. A gente vai esperar as coisas já estão entrando nos eixos. Esse é um bom momento.
não só financeiramente, porque os profissionais eles vão estar mais flexíveis em relação aos orçamentos, né? Mas o mundo precisa dessa resposta. E o casamento é uma resposta de vida, de esperança, de amor. Eu acho que são mensagens que o mundo está precisando. Então aproveitem esse momento e mostrem ao mundo que o amor venceu. O amor precisa vencer. O amor sempre foi o grande remédio. O amor sempre foi a grande cura para todos os males e hoje não é diferente. Então, enxerguem esse momento com essa perspectiva. Não abram mão dos seus sonhos e se coloquem como protagonistas nesse momento. E ofereçam para o mundo essa experiência. Essa mensagem que eu queria passar para a gente encerrar a live de hoje. Sim, e só complementando que imaginem que depois que isso amenizar, que essa situação amenizar e a gente puder novamente se encontrar com as pessoas, e ainda que de outras formas e com cuidados e tudo mais, vai ser muito mais especial, né? Vai ser muito mais especial, todo mundo vai dar muito mais valor de estar ali. Então, pensem bem nas pessoas que vão convidar, é isso mesmo que tu falou, né? Continuem sonhando e organizando o casamento de vocês, porque vale a pena e vai valer mais, depois disso tudo, vai valer mais ainda a pena estar com as pessoas, né? Então, eu faço das suas palavras as minhas e te agradeço de novo e espero que a gente possa fazer outros encontros aí. Em breve se encontrar pessoalmente também, no casamento. Sim. Vamos marcar outra live. Eu tenho até... Eu fiz um casamento sem convidados. Uhum. Isso é uma boa história. Sim. Isso é uma boa história. O elopement. Eu vou fazer um dia... Tu já fez? Que bom. Então, eu vou fazer uma live contigo sobre isso também, em outro Vamos momento. fazer. Vamos contar. Tá bom, então, Rodrigo. Obrigadão. Muito obrigado a todos que estiveram aí presentes também. Estamos juntos. Estamos juntos, todo mundo juntos. Noivos, contem conosco para qualquer coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais do trabalho do Rodrigo, entra no Instagram dele, entra aqui no meu, deixa uma mensagem, segue a gente, deixa uma mensagem que depois eu transmito para ele ou vice-versa. Tá bom, pessoal? Um beijo, Rodrigo. Bom sábado para ti, bom trabalho. Que eu sei que a gente segue trabalhando, né? Sim. e tudo de bom. Muito obrigada de novo. Então tá, um beijão. Beijo, tchau.